Nós estamos aí no propósito de alguns movimentos de oração, de jejum, de busca do Senhor, de vigílias, e quando nós nos reunimos para isso, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos preparar algumas coisas, explicar alguns conceitos, ensinar algumas coisas antes que a gente comece com todo esse movimento. E então eu tenho uma série de estudos que eu quero compartilhar bem brevemente. Seriam estudos pequenos nas reuniões de oração, para a gente não perder o foco, que é orar. E a base da maioria deles está num livro chamado Celebração da Disciplina, do Richard J. Foster. Um livro maravilhoso chamado Celebração da Disciplina. E hoje eu só quero dar uma introdução a esse assunto. Claro que eu vou trazer outros conceitos além dos dele, mas ele será a minha base para tratarmos das disciplinas espirituais. E a primeira coisa que a gente tem que deixar acertada aqui é que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. O sujeito vai lá, ele quer aprender um conceito, ele digita no Google, pega uma primeira definiçãozinha e ele acha que ele já sabe tudo. Nós somos uma geração de superficialidade. Tem muita gente que sabe sobre muitos assuntos, mas sabe superficialmente sobre os assuntos. O imediatismo é um problema espiritual. As pessoas querem que as coisas aconteçam agora, já, imediatamente. Se eu não sair de um culto tendo sido absolutamente transformado imediatamente, eu não estou satisfeito. É assim que a maioria dos crentes pensa. E Deus trabalha com processos. Ele vai realizando um processo na nossa vida. Nós estamos vendo Jó, né? A gente está sempre tratando de Jó nas reuniões de oração esses dias. E Jó passou por um processo. Não foi imediato, mas o imediatismo é um mal do nosso tempo. É como se Deus fosse um caixa eletrônico. Eu coloco o cartão, já tem que sair ali o dinheiro, o resultado que eu quero. Nós não precisamos de pessoas mais inteligentes, e sim de pessoas mais profundas. Alguém pode dizer que toda a tecnologia e tudo está acelerando o pensamento da nossa geração. Os meninos são muito mais inteligentes do que os meninos de antigamente, mas eles não são profundos. As pessoas não sabem mais as coisas com profundidade. E se você der um livro com profundidade de pensamento para as pessoas lerem, elas não querem. Elas querem algo rápido, já resumido, já pronto. Então, a nossa geração é uma geração superficial. Nossa espiritualidade pode até ter quilômetros de distância, mas tem centímetros de profundidade. E nós precisamos de profundidade. E as disciplinas do Espírito visam isso. As clássicas disciplinas espirituais nos convidam a passar do viver na superfície para viver nas profundezas. E é diferente daquilo que os cristãos estão vivendo hoje muitas vezes. Hoje muitas vezes eles vão a um evento, recebem assim uma tonelada de informações de uma vez, tem aquela música intensa, tem aquele negócio todo, mas quando você vai enxugar, tem pouco de conteúdo profundo, de profundidade mesmo, de você ter parado para pensar naquelas coisas, remoer todas aquelas coisas, pensar nelas com muita profundidade, mergulhar nessas coisas todas. Às vezes é só emoção, você mergulha no mover de emoção, mas não há profundidade na oração, em considerar as coisas. As disciplinas espirituais não são para os gigantes, elas são para nós nos tornarmos gigantes. Alguém pode dizer, essa história de jejuns, vigílias, orações longas, isso é coisa para aqueles homens da história, aquelas biografias bonitas que a gente lê, isso é coisa para homens gigantes. Ninguém nasce gigante na área espiritual. Nós vamos sendo forjados pelo Senhor, vamos sendo forjados por Cristo a cada dia. Ninguém começa a orar e já é uma pessoa que é capaz de orar 3, 4 horas. Não, a gente começa com minutos. E então a gente vai se aprofundando em conhecer a Deus, e a gente começa a ficar mais tempo.
Ninguém que nunca jejuou, jejua o dia inteiro. Não, a gente começa com jejuns menores, com pequenos jejuns, abrindo mão por algum tempo, e depois a gente vai se agigantando. É por isso que é disciplina, que é um exercício espiritual. Ninguém vai a uma academia e levanta 100 quilos na primeira aula. Não vai pegar um halter, né? Levantar aquele negócio, que ele não vai conseguir, e vai chegar em casa pensando assim: é por isso que eu não faço exercício, porque eu não consigo, isso é para gente gigante. Não, é um processo. Você começa com halterezinhos de meio quilo, 1 quilo, e depois vai crescendo. As disciplinas espirituais são a mesma coisa, você começa e vai crescendo gradativamente. As disciplinas não são ingratas ou monótonas, elas são para nos libertar e produzir alegria plena em nós. Então, se alguém jejuar com tristeza, é melhor encerrar o jejum e comer. Se alguém sentir constrangimento em orar, em participar de uma vigília uma noite inteira, então não faz, porque as disciplinas espirituais, elas são o que nos alegra. Elas nunca serão um peso, serão uma graça. Agora é claro que é gradativo. Quem nasceu na fé recentemente, ou mesmo que esteja na igreja há mais tempo, mas não tem a disciplina da oração, ele ora minutos, depois ele ora mais minutos, depois, com o passar do tempo, ele ora uma hora, e aí ele vai indo. É um crescimento. Nós não precisamos ser teólogos para praticar as disciplinas espirituais, porque elas são simples em certa medida. Elas são para todos os crentes, são para os recém-convertidos e até para os não convertidos. De repente alguém ainda não entendeu a graça do Senhor, mas ele quer entender, ele tem esse desejo. Ele pode já praticar as disciplinas espirituais, buscando o favor de Deus, e quem sabe o Senhor derrama graça sobre o coração dele. As disciplinas espirituais então são para todos, crentes, recém-convertidos, crentes antigos, e até para aqueles que ainda não entenderam a graça, mas ficam ouvindo sobre ela e pensando: Senhor, eu queria. Elas são para todos aqueles que têm sede de Deus. E o Salmo 42, nos versos 1 e 2, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Se você tem sede do Senhor, deseja mais profundidade, mas ainda não sabe como buscar, você começa pelas disciplinas espirituais. Hoje você ora um pouquinho, hoje você lê um pouco a Bíblia, mas não consegue ler muito, você se cansa um pouco, mas você lê aquele pouco que você dá conta, e gradativamente você vai crescendo, e vai crescendo no conhecimento das Escrituras. E é lindo quando a gente começa depois. Eu ficava muito enfastiado com genealogias, mas depois eu fui amadurecendo, comecei a ver as ligações, e como Deus cumpre a sua aliança naquelas famílias. Aí eu comecei a ficar maravilhado com as genealogias. Não que eu queira ficar discutindo genealogias na igreja, o apóstolo Paulo até adverte a gente sobre isso, mas é que você começa a se deleitar na palavra, até naquilo que parece inconcebível, que são aqueles montes de genealogias. Até ali você começa a ver graça de Deus e começa a se deleitar. Não desejamos ser principiantes, mas convençamos-nos do fato de que por toda a vida nunca seremos mais do que principiantes. Essa é uma frase do Thomas Merton. É verdade. Ninguém de nós gosta de ser principiante em nada, né? Eu comecei a aula de violão, está horrível, estou dando calo na ponta do dedo, e o professor, só para eu ficar empolgado, me passou uma musiquinha: brilha, brilha estrelinha. Eu fico: Senhor, que humilhação, musiquinha de criança. Ah não, Senhor, mas eu tenho que principiar, eu tenho que começar em alguma coisa. Às vezes pode até doer você dizer assim para você mesmo e para o seu irmão: eu sou um principiante na disciplina da oração, mas eu vou crescer. Eu olho para aquele violão e falo: Senhor, meus dedos são grossos, eu não enxergo direito, eu preciso aprender a sentir as cordas, eu preciso fazer letras grandes para eu ler essas partituras. Eu sou um principiante, mas eu vou vencer.
Eu venci em outras coisas. Eu aprendi a ler, eu aprendi a mexer em tudo que eu quis até hoje. No que eu não mexo é porque eu não posso, né? Eu tinha vontade de dirigir carro, mas não acho que é aconselhável com tanta visão que eu tenho. Mas enfim, em tudo que eu quis e que eu podia, eu consegui. Por que agora o violão vai me derrubar? E aí você tem que pensar nesse aspecto também com as disciplinas espirituais. Senhor, eu não sou um gigante na oração, mas eu vou ser. Eu não sou um gigante no jejum, mas eu serei. Eu não sou um gigante no estudo da palavra, mas serei. Eu não sou um gigante na humildade. Na verdade, a humildade precisa crescer muito em mim, mas eu serei. A gente não quer ser principiante em nada, mas a gente sempre é principiante em alguma coisa. Os principiantes são bem-vindos, então. Mesmo que você tenha 20 anos de vida cristã e comece a ouvir aqui conceitos que você fique até com vergonha, como é que eu não sei isso, como é que eu não pratiquei isso? Não importa, os principiantes são bem-vindos. Todos somos bem-vindos para começar a aprender. Quando ouvimos o chamado de Deus para mergulhar em águas mais profundas, dificuldades vão surgir. Então agora de repente a gente começa a te dizer: querido, você vai jejuar, você vai orar, você vai buscar de Deus. Ah, querido, vai ter dificuldade. Não pensa que o inimigo das nossas almas vai dizer assim: vai mesmo, querido, jejua, busca Deus, seja profundo. Não, ele vai tentar te atrapalhar nisso. Mas sabe o que é mais complicado? É que a maioria das dificuldades nem é o inimigo que põe, elas estão na gente mesmo. A primeira dificuldade que você vai encontrar é de ordem filosófica. O materialismo do nosso tempo vai tentar te impedir. Você vai gastar 1 hora em oração. Rapaz, o tempo é dinheiro. Tem muita coisa para você fazer. Vamos ganhar dinheiro, vamos render com essa oração aí. Vamos fazer uma oração rapidinho, uma oração fast food, porque você tem dinheiro. Você vai gastar o seu tempo em jejuns. Você vai ficar gastando, você vai ficar 1 hora aí lendo a Bíblia. Rapaz, vamos lá, a gente tem que produzir, a gente tem que fazer, a gente tem que... Então é a filosofia que já nos impregnou. Ela é materialista. A segunda dificuldade é de ordem prática. Simplesmente não sabemos como explorar a nossa vida interior. Normalmente a gente não olha para dentro. Outro dia eu disse e repito: nós não sabemos ficar silentes para ter que pensar nas coisas mais profundas. Se você está em casa sozinho, você liga a televisão para ter a ilusão de que tem mais gente. Você liga o rádio, você liga qualquer coisa, você liga o celular ali para ele tocar, mas você tem que deixar alguma coisa fazendo barulho. E o silêncio é uma grande bênção. Mas nós simplesmente não sabemos viver essa vida espiritual, aproveitar momentos para a gente explorar o nosso próprio interior. E às vezes a gente nem quer, porque é quando o Espírito Santo vai dizer: muda isso, muda isso. 2 coisas nos perturbam muito, e eu já falei sobre isso aqui outro dia. Uma delas é o barulho, e a outra delas é o ativismo. O inimigo das nossas almas se especializou nisso, em barulho para que a gente não reflita, e em ativismo para que a gente não pare. A gente sempre tem que fazer alguma coisa. Então essas 2 primeiras dificuldades já se levantam. No correr das disciplinas nós vamos ver outras, mas não desanime. A Bíblia conclama o povo às disciplinas espirituais. Ela não explica como praticar as disciplinas espirituais. Sabe por quê? Porque o povo dos tempos bíblicos já sabia fazer. Só que não é o nosso caso, nós precisamos aprender. Quando a Bíblia conclamava o povo ao jejum, quando Deus conclamava o povo dele ao jejum, todo mundo já sabia como jejuar. Quando ele conclamava o povo ao arrependimento e ao quebrantamento, todo mundo já sabia fazer isso. Eles rasgavam suas vestes, eles se quebravam diante do Senhor. Então, a Bíblia não explica muito sobre muitas dessas disciplinas para nós, porque o povo já sabia fazer. Mas a nossa geração, ela precisa aprender. E é por isso que nós vamos aprender sobre essas disciplinas nas próximas sextas-feiras. Por isso. Mas nós temos que tratar da escravidão dos hábitos arraigados, que já criou raiz dentro de nós. O pecado infesta a raça humana, e ele
trabalha contra o crescimento nas disciplinas espirituais. Romanos 3, 9 e 10 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Temos aqui uma luta. Temos hábitos arraigados, costumes antigos, que vão precisar ser arrancados. Eles são arrancados com as disciplinas espirituais, e por isso às vezes você tende a desanimar, porque as disciplinas do Espírito vão começar a mexer na sua estrutura, vão fazer aquilo que a gente canta, né? Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. É isso que as disciplinas espirituais fazem, e às vezes elas mexem em lugares que você gostaria que ficassem quietinhos, mas no fim do processo vai valer a pena. O pecado nos domina o corpo, tornando-se hábitos arraigados. Romanos 7, dos 5 e os versos seguintes tratam disso. E ele começa assim no 5: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Mas aí ele vai continuar, Paulo, argumentando que nós precisamos trabalhar essas coisas e desarraigar esses hábitos pecaminosos, arrancá-los de nós. E a gente só faz isso com as disciplinas espirituais, que é o que nós vamos aprender. Não há pior escravidão que a dos hábitos arraigados. Você costuma gostar deles, são os seus pecados de estimação. Mexe aí não, Senhor, desse eu gosto. Deixa esse negócio aí. Mas nós precisamos lutar contra essas coisas. Quando perdemos a esperança de transformação, as disciplinas espirituais vêm para transformar as nossas vidas. Às vezes você está correndo a vida cristã e pensando: olha, não vai mudar mesmo, não consigo mudar. E aí você é apresentado às disciplinas espirituais e começa a praticá-las, e você deixa de ser um desesperançado, e a esperança frutifica outra vez. Vamos aprender as disciplinas espirituais e vamos praticá-las. Vai valer a pena, vai valer muito a pena. Devemos semear para a vida eterna através das disciplinas espirituais. Gálatas 6:8 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6:8, vou refrisar para você depois pensar nisso. Se você semeia só para carne, é isso que você vai ter. Se você semeia para o Espírito, você vai colher vida eterna. As disciplinas espirituais são a nossa semeadura para a vida eterna, semente das coisas espirituais, é a semeadura das coisas espirituais dentro de nós, dentro dos nossos corações. O lavrador semeia e cuida, mas ele não tem o poder de fazer a semente crescer. E é assim também na sua vida espiritual. Você vai jejuar, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai aprender uma série de coisas aqui sobre humildade, sobre comunhão, que também é disciplina espiritual, sobre celebração do Senhor. Mas lembra, é o Senhor quem faz a obra. Nós não temos a agenda do avivamento do Senhor. O Senhor derrama o seu avivamento quando quer, mas nós podemos deixar a terra prontinha para a chuva cair, não é isso? Vamos deixar a terra prontinha para a chuva do Senhor ser derramada sobre ela. Precisamos entender o conceito de graça disciplinada. É graça porque é presente, e é disciplinada porque há coisas que devem ser feitas por nós. Então entenda, o Senhor te salvou pela graça, mas Ele espera que você busque o crescimento espiritual. Então você precisa se disciplinar para que haja crescimento. Você precisa se disciplinar em oração, senão você não ora nunca. Precisa se disciplinar na leitura da palavra, senão você não lê nunca. Precisa se disciplinar na confissão, senão você não se confessa nunca. Precisa se disciplinar na comunhão, senão você não congrega nunca, você deixa de vir à igreja. São disciplinas. Eu vou à igreja quando o meu coração sentir vontade. Seu coração é enganoso, você não vai vir à igreja nunca. Você tem que se disciplinar a congregar, tá?
É bom que se saiba que o caminho da morte é transformar as disciplinas em leis. Se nós ficarmos legalistas aqui com as disciplinas que nós vamos aprender, nós vamos morrer. Então entenda, nós vamos aprender das disciplinas espirituais, mas se nós ficarmos legalistas com isso, nós morremos, ao ponto de olhar para o outro e dizer: eu sou mais espiritual do que o irmão ali, porque eu jejuo, eu oro, eu aprendi tudo e eu estou fazendo muito mais do que os outros. Eu estou morrendo, o orgulho está me consumindo e eu estou perdendo uma das disciplinas, que é a da humildade. Mateus 23:4 diz assim, Jesus falando para os fariseus: vocês atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, os fariseus, nem com o dedo querem movê-los. Então os fariseus sabiam tudo que tinham que saber, conheciam toda a lei, mas eles se tornaram legalistas. E 2 Coríntios capítulo 3, verso 6 diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas vamos entender esse texto. Esse texto está lutando contra o legalismo. Tem gente que entende esse texto errado, dizendo o seguinte: olha, eu vou viver no Espírito, eu não preciso mais de Bíblia, eu não preciso mais de lei, eu não preciso estudar a Bíblia, eu peço ali ao Senhor, o Senhor me revela agora, eu abro em qualquer texto e eu falo e está resolvido, porque agora eu vivo no Espírito. Esse texto não está dizendo isso. O que o apóstolo está dizendo aqui é que nós não podemos viver a lei pela lei, nós precisamos entender o espírito da letra. Eu não posso simplesmente dizer a Bíblia diz assim e acabou. Eu preciso entender o espírito daquele texto, o que de fato estava sendo trabalhado naquele texto. Então, o apóstolo Paulo não está contrário à compreensão das Escrituras, é bem o contrário. Ele quer que a gente compreenda as Escrituras, compreenda o espírito do texto, o motivo pelo qual aquilo foi escrito, e aí a gente vai viver. Do contrário, a gente vai morrer. Tem muita gente legalista, né? E os piores orgulhosos são os orgulhosos espirituais. Eu sou mais espiritual do que o resto da igreja, porque eu jejuo 3 vezes por semana. Está parecendo o fariseu com o publicano, né? Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou esmola, eu oro, eu conheço toda a lei e eu estou morto. Então muito cuidado para a gente não se tornar legalista. As disciplinas espirituais devem nos fazer mais amorosos para com nossos irmãos, de tal maneira que eu possa abraçá-lo e dizer: vou caminhar com você, nós vamos aprender juntos essas disciplinas, mas vamos fugir do legalismo. Se a gente achar que a gente é melhor, ou que está num patamar melhor, porque a gente está jejuando, orando, buscando e tudo mais, e os outros estão muito inferiores a nós, a gente morreu nesse negócio. Que haja graça na realização dessas disciplinas. É tempo de mudarmos as coisas, mudando a nós mesmos. E aí tem uma frase interessante: todos pensam em mudar a humanidade, e ninguém pensa em mudar a si mesmo. Isso é uma frase do Leão Tolstói. Todo mundo quer mudar o mundo inteiro. Vamos mudar esse mundo, mudar essa sociedade, mudar tudo. Mas não começa por ele. Tem que começar por nós. As disciplinas espirituais fazem isso com a gente. O que nós vamos estudar então nas próximas sextas-feiras, rapidamente? Quero gastar assim no máximo, né, meia horinha com tudo isso, com cada vez. Sei que ainda é muito, mas não tem jeito de correr mais do que isso. A gente vai estudar, usar a estrutura lá das disciplinas espirituais. Nós temos as disciplinas interiores, as disciplinas exteriores e as disciplinas associadas. As interiores são as que são só comigo. As exteriores são aquelas que as pessoas veem. E as associadas é a que tem relação com as outras pessoas. Eu não as pratico sozinho. Eu preciso dos meus irmãos e da comunhão. As disciplinas interiores são meditação, oração, jejum e estudo. Não se assuste. Existe uma meditação que é cristã, mas que foi sendo deixada com o tempo, e ela não tem nada a ver com a meditação transcendental dos orientais, não é nada disso. Então nós vamos aprender a disciplina da meditação, a disciplina da oração, a disciplina do jejum e a disciplina do estudo, nas disciplinas internas. Nas disciplinas externas, nós vamos aprender sobre simplicidade, que é algo que os outros veem, sobre solitude
que é diferente de solidão, sobre submissão. Submissão à disciplina espiritual? E sobre serviço. E nas disciplinas associadas nós vamos aprender sobre confissão. Ué, pastor, mas confissão não tinha que estar lá na oração? Também, mas você vai entender isso lá na frente. Confissão, adoração, orientação e celebração. Então, nós vamos aprender sobre essas coisas nas próximas nas próximas sextas. Que Deus nos dê graça e que seja um tempo de instrução piedosa para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar pedindo ao Senhor para que nos dê bastante sabedoria e graça para aprendermos todas essas coisas. E não adianta aprender se não praticar. Nós vamos ser desafiados a praticar cada uma delas à medida em que a gente for aprendendo. E elas vão se acumulando. Como assim elas vão se acumulando? Eu vou aprender sobre a meditação, então eu vou aprender a meditar. Aí eu vou aprender na outra semana sobre oração. Aí nós vamos conjugar essas duas disciplinas. Depois sobre jejum, nós vamos conjugar as 3 disciplinas. Depois sobre estudo, nós vamos conjugando as 4 disciplinas. De tal maneira que a gente vai aprendendo e acumulando e trazendo novas coisas para a nossa prática diária. Nós vamos orar por isso. Então, que Deus nos dê graça em nome de Jesus.